No entanto, os fatos aqui nesta presente demanda atraem a aplicabilidade do artigo 53, inciso 5 do CPC. A propósito, se trata de uma ação de indenização por danos morais e materiais em razão de acidente de trânsito, não se tratando de matéria que verse sobre os bens do inventário. Portanto, não se aplica a regra geral disposta no artigo 48, caput do CPC. Dá para melhorar. Para começar, não precisa dizer os fatos aqui, nesta presente demanda. Olha só como arrasta a frase e demora para entregar o que importa. Podemos dizer só os fatos aqui. Talvez poderia ser só os fatos, mas podemos dizer que tinha algum exemplo em cima e aí cabe bem aqui dizer os fatos aqui. Então, fala de outros fatos em cima, os fatos aqui atraem. E aí aqui não tem vírgula separando os fatos de atraem. Por quê? Porque não tem vírgula separando o sujeito do verbo, o sujeito do predicado. Os fatos aqui atraem o artigo. Ó, não precisa dizer a aplicabilidade do artigo. O artigo 53, inciso, aí não precisa colocar aqui a palavra inciso, já economizamos espaço aqui nesse parágrafo. 5, e aí entre o inciso precisa ter vírgula. Então, vírgula depois de 5 do CPC. E aqui nós podemos continuar o raciocínio e dizer por se tratar de ação de indenização. E aí não precisa dizer uma ação de indenização. Aqui, o artigo indefinido uma é desnecessário, então podemos eliminar. Por se tratar de ação de indenização por danos morais e materiais em razão de acidente de trânsito. Ponto. E aí podemos eliminar esse gerúndio e tornar essa conclusão mais didática e mais enfática ao dizer, ou seja, não se trata de matéria sobre os bens de inventário. Não precisa dizer que verse sobre bens de inventário. E aqui temos, portanto, não se aplica a regra geral. Como nós já temos aqui o no entanto, para não repetir esse som, portanto, ó, tanto, nós podemos trocar por logo. E o logo, ele não deve vir entre vírgulas, porque senão ele fica um pouco ambíguo, assim como o portanto, fica ambíguo ali no meio das duas vírgulas. Então, para gerar mais impacto e ficar mais claro, nós podemos colocar aqui um ponto e vírgula. Logo, não se aplica a regra geral do artigo, não precisa dizer disposta no artigo, ó, do artigo 48, caput, e aí caput deve vir entre vírgulas, caput do CPC. No entanto, os fatos aqui atraem o artigo 53.5 do CPC, por se tratar de ação de indenização por danos morais e materiais em razão de acidente de trânsito, ou seja, não se trata de matérias sobre bens de inventário. Logo, não se aplica a regra geral do artigo 48, caput do CPC. Veja que o parágrafo de cima, que estava em 5 linhas, já ficou em 4 linhas. Nós transformamos essa escrita em uma escrita mais clara, mais concisa e mais persuasiva.